Olá, gente, boa tarde. Agora a gente vai dar início à apresentação de seminário do grupo 2, o qual é constituído pela Cristiane Almeida, pelo Herbert, pela Yara e por mim, José Neto. Bom, o nosso tema é saúde mental e vulnerabilidade social. Para introduzir, a gente tem um conceito de saúde dado pelo OMS em 1946, o qual é: a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Ou seja, para a época, esse conceito ele era muito revolucionário. Por quê? Porque ele deixava de lado aquele modelo biomédico, ou seja, aquele modelo em que saúde era muito relacionada a ter uma patologia, ter saúde é muito relacionada à patologia. Ou seja, a pessoa tinha saúde quando ela não tinha nenhuma patologia. A partir desse momento, não. Saúde ganhou um conceito mais amplo, ou seja, o indivíduo ele estar de bem socialmente, ele estar de bem mentalmente, estar de bem fisicamente. Só que com o passar do tempo, esse conceito ele foi muito criticado. Por quê? Por causa que ele era, digamos assim, incompleto. Não tem como um indivíduo ele estar 100% de bem-estar. Ou seja, esse estado de completo bem-estar não existe. O indivíduo, uma hora ou outra, ele não vai estar bem fisicamente, ou então ele não vai estar bem mentalmente, ou então suas relações sociais vão estar em desequilíbrio, enfim. E isso é normal, está tudo bem. É, no caso, ter esse desequilíbrio. O problema começa quando esse desequilíbrio ele é exacerbado, ou seja, quando ele se perdura por muito tempo. Ok. A saúde mental ela é um estado de bem-estar no qual o indivíduo exprime as suas capacidades, enfrenta os estressores normais da vida, trabalha produtivamente e de modo frutífero e contribui para a sua comunidade. Esse é um conceito dado pela OMS em 2001. Bom, nós podemos dizer que a saúde mental é justamente o dever estar de bem com a sua mente. Ou seja, é o indivíduo ele conseguir enfrentar os estressores do dia a dia. Como a gente sabe, a gente tem muito durante o dia, a gente se estressa muito. E ter saúde mental é conseguir lidar com esses estressores. É se sentir incluso em uma sociedade, desempenhando uma função. A gente sabe que nós vivemos em um mundo que a gente precisa se sentir importante. A gente tem essa necessidade de saber que a gente tem alguma importância para o mundo e para a sociedade que nós estamos. E justamente saúde mental tem a ver com isso, da gente se sentir incluso. Bom, e vulnerabilidade? Bom, vulnerabilidade a gente deve entender que ela é diferente de falta de renda. Muita gente associa vulnerabilidade à questão de falta de renda, mas não. É um termo que está atrelado às fragilidades de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de acesso a bens e serviços públicos. Vulnerabilidade no campo da saúde foi um termo que surgiu na década de 1980, durante a pandemia de AIDS. Ou seja, foi falado sobre essa questão de vulnerabilidade para aqueles indivíduos que estavam sendo mais acometidos, que naquele momento eram o grupo de LGBT, um grupo de pessoas de LGBT, né? Como a gente bem sabe. E aí no caso, foi dado esse conceito de vulnerável para aquele grupo. Só que a gente não deve associar também com uma questão de tipo estar relacionando os LGBT à AIDS de uma forma preconceituosa, mas não. Era porque a sociedade no geral tinha esse preconceito, então eles tinham uma dificuldade de acessar os serviços de saúde e por isso eles eram vulneráveis. Então muita gente associa a questão de vulnerabilidade com o fator de risco. Ou seja, uma pessoa vulnerável é aquela pessoa que está em um fator de risco para determinada coisa, nesse caso para adoecer, né? E o que vem a ser vulnerabilidade social? Bom, segundo Monteiro, pressupõe um conjunto de características de recursos materiais ou simbólicos e de habilidades inerentes a indivíduos ou grupos, que podem ser insuficientes ou inadequados para aproveitamento das oportunidades disponíveis na sociedade. Bem, é justamente aquelas pessoas de vulnerabilidade social, são aquelas pessoas que elas não, digamos assim, se veem inclusas na sociedade, seja por se sentirem que não têm uma habilidade específica, seja por não possuírem condições econômicas favoráveis que lhes ajudem a se sentirem inclusas. E exemplificando, no caso do nosso trabalho, a gente foca bastante na questão dos moradores de rua, que são um grupo que está incluso na vulnerabilidade social. Por quê? Porque acontece deles não terem essas condições financeiras, deles não desempenharem uma função, tipo, não desempenharem uma questão de trabalho, ou seja, eles se sentem que não contribuem economicamente, socialmente para a sociedade, não estão um grupo de vulnerabilidade. Até mesmo porque sendo morador de rua, eles são menos assistidos do que outros grupos, por exemplo, pela questão do serviço de saúde, e por isso eles são vulneráveis, ou seja, são um tipo de vulnerabilidade. Bom, dando uma continuidade, fazendo uma relação entre saúde mental e vulnerabilidade social, a gente tem que
Segundo Ventura, a vulnerabilidade social teria o poder de levar à deterioração da saúde mental de uma pessoa, à medida que estigmas e discriminações levariam a uma baixa autoestima, a uma diminuição da autoconfiança, a uma redução das motivações e a uma menor esperança do futuro. Ou seja, justamente isso. O morador de rua ele sofre muita discriminação por todos os setores da sociedade, por todos os indivíduos, eles sofrem certa discriminação. É, e isso deteriora muito a questão da saúde mental da pessoa. Ela não se sente incluída na sociedade, ela não se sente que ela tem uma função social, ela não se sente importante. E isso realmente mexe com a cabeça das pessoas. E por isso, então, a vulnerabilidade social ela está muito atrelada à questão da saúde mental. As pessoas que estão inclusas nesse grupo de vulnerabilidade, elas têm essa saúde mental afetada, como é o caso dos moradores de rua. Além dessa questão deles não se sentirem inclusos, a gente tem também que esse grupo é um grupo que muitas das vezes se envolve muito com questão de álcool e outras drogas, que também está relacionado com a questão de saúde mental. Ou seja, é um grupo que realmente está à mercê da sociedade e logo a maioria deles tem uma questão de um quadro de saúde mental muito afetado. Então, é isso. Agora a gente vai dar continuidade com a fala da Yara. Boa tarde. Dando continuidade agora, eu vou falar sobre a vulnerabilidade social das pessoas que vivem nas ruas. Segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social, as pessoas em situação de rua são definidas por um grupo populacional heterogêneo que tem em comum a pobreza, vínculos familiares quebrados ou interrompidos, vivência de processo de desfiliação social pela ausência de trabalho assalariado e das proteções derivadas ou dependentes dessa forma de trabalho, sem moradia convencional regular e tendo a rua como espaço de moradia e sustento. Como nós sabemos, a desigualdade social é um problema que atinge de forma muito parecida quase todas as sociedades ao redor do mundo, causando exclusão daqueles que são mais afetados por ela. Sendo um dos grupos mais prejudicados, se não o mais prejudicado de todos, os moradores de rua, que sofrem com o descaso e a falta de acesso aos seus direitos. Consequentemente a isso, a saúde mental desse grupo, dessas pessoas, também vai ser prejudicada, pois ela vai ser afetada devido à falta de recursos necessários para que essas pessoas vivam de maneira apropriada, ou até mesmo para que elas saiam dessas circunstâncias em que vivem e possuam uma qualidade de vida mais satisfatória. Isso tudo se deve a um cenário com crescimento urbano exacerbado e desorganizado, que elevou, né, a quantidade de pessoas nas cidades. E esse número de indivíduos, né, que vivem nas ruas, ele cresceu bastante. Entretanto, nós sabemos que esse fato ele não se deu de forma repentina, e sim gradativamente, ele foi crescendo gradativamente. A partir disso, nós podemos observar, é importante salientar alguns aspectos para a gente entender a exclusão social dessas pessoas. Eles são o social, o político, o cultural e o humano. O contexto social, ele diz respeito à fragilidade ou até mesmo da ausência, ele diz respeito à ausência de vínculos sociais e interpessoais que constituem a pessoa. Geralmente, esse morador de rua, ele está lá na rua, ele vive na rua sozinho. Ele não tem outras pessoas da família que convivem com ele. Porque muitas vezes esse morador de rua, ele é usuário de drogas e às vezes a família expulsou de casa, ou então a pessoa fugiu de casa, ou foi uma pessoa que saiu do interior, saiu da área rural para vir para a área urbana à procura de trabalho, à procura de uma qualidade de vida melhor, não encontrou e não conseguiu voltar para sua terra de origem e acabou vendo como solução, acabou tendo como única solução viver nas ruas. E a partir disso nós vemos esse contexto social. Tem também um contexto político, que ele é referente à ausência de participação desses indivíduos nas decisões políticas e também no exercício dos direitos garantidos constitucionalmente. Essas pessoas elas não têm, muitas vezes, conhecimento dos seus direitos, portanto, elas não estão inseridas no contexto político. Existe também um aspecto cultural,
que está diretamente relacionado à estigmatização e categorização dessas pessoas. É muito comum os moradores de rua sofrerem preconceito, as pessoas terem medo e sempre estar julgando essas pessoas. Existe também o contexto humano, que ele mostra o desrespeito ao indivíduo, porque muitas vezes essas pessoas elas não possuem condições de satisfazer suas necessidades mais básicas, como a alimentação, o sono, elas passam frio, elas não têm um local apropriado para fazer suas necessidades. Então, tudo isso está diretamente relacionado na exclusão social que essas pessoas sofrem. Agora, a gente vai dar continuidade no trabalho. Boa tarde, eu me chamo Cristiele e agora que nós já entendemos o que é a saúde mental, a vulnerabilidade social e a vulnerabilidade com foco nos moradores de rua, vamos entender o porquê de ser um agravante de saúde pública. As pessoas em situação de rua estão nessas condições, obviamente, por falta de opção. E isso envolve um processo de diversos fatores que contribuíram para tal situação. De acordo com o Valente 2020, alguns desses fatores de agravamento são a fragilidade das relações familiares, o uso abusivo de substâncias, o desemprego, a miséria, a ausência de vínculos sociais e comunitários significativos, a dificuldade no acesso a direitos fundamentais, dentre outros. E a junção desses elementos tem um grande impacto na vulnerabilidade psicológica dessas pessoas. Além disso, há também a falta de apoio e o sentimento de exclusão. E tudo isso vai causar danos tanto físicos quanto psicológicos, fazendo com que a probabilidade aumente dessas pessoas desenvolverem doenças como depressão e ansiedade. Além de que, elas tendem a procurar refúgio em álcool e drogas, o que vai gerar um alívio temporário. Entretanto, a longo prazo, gera consequências extremamente negativas. Agora vamos ver um pouco quanto ao perfil epidemiológico dessa população. Em 2008, a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua indicou que haviam 31.922 adultos nessa situação. Já em 2015, um estudo estimou que haviam 101.854 pessoas. E outro estudo, em 2016, estimou que cerca de 102 mil pessoas já se encontravam em situação de rua. Sendo que destas, 35,5% acabaram nessa situação por problemas com álcool e drogas, 29,8% por desemprego, 29,1% por desavenças com parentes e 5,6% por outros motivos. Quanto à formação escolar, quase metade, 48,4%, não chegaram a completar o primeiro grau. 15,1% nunca estudou, 10,3% tem o primeiro grau completo, 3,8% o segundo grau incompleto, 3,2% tem o segundo grau completo, 17,8% não sabiam informar, e 0,7% tinham o superior incompleto e 0,7% tinham o superior completo. E 74% sabiam ler e escrever e 95% não estudavam na época da pesquisa. Além disso, tem-se também as características socioeconômicas. 82% de toda essa população são homens, 53% têm entre 22 e 44 anos, 67% são pardos ou negros, 52,6% ganham entre 20 e 80 reais por semana. Outra informação importante é quanto aos lugares que eles dormem. 69,6% acabam dormindo na rua. 22,1% dormem em albergues ou outras instituições e 8,3% alternam entre a rua e albergues. Quanto a lugares para necessidades fisiológicas, 32,5% acabam fazendo suas necessidades fisiológicas na rua, 25,2% em albergues e abrigos, 21,3% usam banheiro público, 9,4% estabelecimentos comerciais e 2,7% casa de parentes e amigos.
Além disso, tem-se também informação quanto a trabalho e renda, onde, ao todo, 70,9% exercem alguma atividade remunerada, sendo destes, 58,6% afirmam ter alguma profissão, 1,9% trabalham com carteira assinada, 47,7% nunca tiveram um emprego formal e 15,7% pedem dinheiro como principal fonte de renda. A partir disso, conclui-se que as pessoas em situação de rua vivem sem perspectiva nenhuma de futuro, onde estão submetidas a riscos constantemente, como violência, frio, fome, desesperança, contração de doença, solidão, entre tantos outros fatores que acabam prejudicando a sua saúde e agravando a saúde pública. Com tudo isso, existem patologias que estão mais propícias a acometer esses indivíduos, como, por exemplo, os problemas nos pés. Por eles passarem muito tempo em pé, com sapatos e chinelos inadequados, que muitas vezes eles receberam por doações. Há também as picadas de insetos, os machucados, entre outros fatores que vão contribuir para que essa população detenha mais essas patologias. Há também as infestações, que geralmente ocorrem pela dificuldade de acesso a locais para higiene pessoal, para lavagem de roupa. Outra doença também é a tuberculose, onde eles são considerados um grupo de vulneráveis pela forma de transmissão da doença. Há também infecções sexualmente transmissíveis, gravidez de alto risco, doenças crônicas, o abuso no uso de álcool e drogas, a falta de saúde bucal, e muitas vezes isso ocorre justamente pelos maus hábitos, pela má alimentação, dentre outros fatores. Bom, dessa forma, agora nós vamos ouvir sobre os serviços de apoio disponíveis ao cuidado da saúde mental desses indivíduos. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ebert e hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre os consultórios de rua. Bem, os consultórios de rua eles foram institucionalizados pela portaria número 122 de 25 de janeiro de 2011, mas eles se tornaram uma política pública somente em 2012, quando, a partir da Política Nacional da Atenção Básica, sob o tópico Equipes de Atenção Básica para Populações Específicas, ele foi explanado e dividido como ele deveria ser trabalhado dentro da atenção básica. Bem, os consultórios de rua eles surgem como uma metodologia surgida da atenção básica, podendo ser ligado ao NASF, mas de preferência ligado às unidades de atenção básica, que surge como um braço da assistência ambulatorial. Por quê? Porque eles têm como objetivo oferecer assistência para pessoas em condições de rua, para aquelas pessoas que geralmente não têm documentos ou realmente não procurarão ajuda na unidade básica de saúde por diversos motivos, certo? Então é montada uma equipe multiprofissional para que seja atendido na rua, para que seja gerada uma assistência de qualidade a essas pessoas. Bem, os consultórios de rua eles serão realizados de forma itinerante com uma equipe multiprofissional. Como assim de forma itinerante? Eles não terão um lugar específico onde atender, mas eles irão aonde a população requisitar, a população de rua estiver mais presente naquele momento de necessidade, certo? Como existe, por exemplo, locais de maior acumulação para o uso de drogas, é ali que essa equipe multiprofissional vai se estabelecer para oferecer assistência a essas pessoas. As ações serão realizadas na rua, instalações comunitárias, como barracões, por exemplo, unidades móveis e espaços da UBS. Quanto a unidades móveis, é porque na política pública do consultório na rua, o gestor em saúde daquela unidade básica ou daquele NASF, ele pode solicitar e demonstrar a partir de dados estatísticos que realmente aquela unidade está necessitando de uma unidade móvel para levar assistência de qualidade a essas pessoas. Essa unidade móvel ela tem que ser capaz de levar uma equipe multiprofissional a partir de 4 a 6 pessoas e também ter acessórios para assistência dentro dela, como acessórios para consulta odontológica e realização de curativos e demais coisas. Também levar fármacos a essas pessoas. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente.
Bem, a carga horária semanal será de 30 horas e elas serão integrais, podendo ser realizadas de manhã, à tarde ou à noite. Fica a critério da equipe de como ela vai oferecer essa assistência a essas pessoas. E os municípios dos quais devem haver consultórios de rua são municípios em que é, devem ter uma população acima de 100 mil pessoas ou 300 mil pessoas, e para que seja estabelecido um consultório de rua e mesmo levado uma unidade móvel para isso, serão utilizados os dados dos censos populacionais realizados para a população de rua, certo? O gestor ele deve apresentar a um nível maior, a uma instância maior de política pública, que aquele lugar necessita de uma atenção maior às pessoas de rua, porque, segundo o censo, ali realmente tem um acúmulo maior, o que faz com que essa população demande de maior assistência. Bem, quanto às modalidades de equipe, existem três, sendo a primeira delas constituída por 4 profissionais do item 1 e o restante do nível 1 e 2. O item 1 ele é constituído por enfermeiros, psicólogos, assistente social e terapeuta ocupacional. E o item 2 são constituídos por um agente social, técnico auxiliar de enfermagem, técnico em saúde bucal, cirurgião dentista, profissional de educação física e profissionais com formação em arte e educação. A modalidade 2 da equipe de consultórios de rua será constituída por 6 profissionais, no mínimo, sendo 3 de item 1 e o restante de item 1 ou 2. E a modalidade 3 é a mesma equipe da modalidade 2, só que somente acrescida por um médico, porque esse médico ele será responsável pelos tratamentos farmacológicos desses pacientes. Por exemplo, para aqueles pacientes que forem diagnosticados com HIV e precisem iniciar rapidamente o seu tratamento, ou com qualquer outra doença patológica que necessite de um tratamento farmacológico contínuo ou não. Para os que tiverem doenças crônicas, eles também serão encaminhados para a UBS para que seja feito um tratamento contínuo, levando em consideração que os consultórios de ruas eles são itinerantes e que nem toda semana esses profissionais estarão ali presentes para a realização dessa promoção à saúde. Também em 2012 foi lançado um manual sobre cuidado de saúde junto à população de situação de rua, que vem para embasar a assistência da equipe multiprofissional em cima dos consultórios de rua, oferecendo uma visão mais humanizada para esses profissionais sobre como eles devem acolher essas pessoas, tanto o enfermeiro quanto o psicólogo, assistente social e terapeuta ocupacional, trazendo dados estatísticos e etc., para poder realmente gerar uma melhor efetividade desse consultório de rua. Lá também fala um pouco sobre as principais doenças presentes na população de rua, sendo elas tuberculose, HIV e demais outras, e assim estipulando como deve ser oferecida a assistência profissional a essas pessoas. Bem, no mais, para a gente restabelecer quais são os objetivos institucionalizados pelos consultórios de rua, eles partem do princípio de oferecer uma ESF sem domicílio, que é justamente sobre levar essa equipe multiprofissional, constituída por diversos tipos de profissionais, para oferecer uma saúde integral a essa população em situação de rua, também levando a atenção básica como equipe itinerante para atenção integral, ou seja, realizando procedimentos ali naquela população, também identificando doenças e etc. Mas também, como no foco desse trabalho de hoje, é oferecer saúde mental a essa população, levando essas pessoas a terem um tratamento mais humanizado e também serem encontradas pessoas que precisam de um atendimento psiquiátrico para que essas pessoas procurem um tratamento adequado, para que não se percam nas ruas, certo? Como muito acontece com pessoas que têm transtornos psicológicos, acabam se perdendo na rua justamente por desatenção da família ou estigma da sociedade. E é realmente para tirar essas pessoas da rua e oferecer um tratamento humanizado para elas, indo buscar elas no nicho delas. Bom, como nós sabemos, boa parte da sociedade, até os dias de hoje, ainda é intransigente e julga as pessoas e situações e os seus comportamentos sem, no mínimo, tentar entender ou reconhecer o que se passa com o outro. E aqueles que têm a rua como casa são as principais vítimas disso. Portanto, é necessário, além da criação de políticas públicas voltadas para os moradores de ruas,
o preparo profissional para promover o cuidado com essas pessoas. Também a quebra de estigmas para que esse preconceito, para que o medo que ainda existe dessas pessoas, ele não exista mais. É necessário também que nós tenhamos compaixão com esse público e nós assim podemos ver eles de outra forma, podemos olhar para a saúde dessas pessoas porque elas também merecem serem cuidadas, não só a sua saúde mental como a sua saúde física por completo. É isso. Bem, para encerrar nossa apresentação, eu vou recitar um poema escrito pelo Carlos Eduardo, um morador de rua de Salvador, que foi colocado justamente na abertura desse manual para embasar a assistência dos profissionais sobre os consultórios de rua e que eu achei muito bonito e trouxe para compartilhar com vocês sobre como essas pessoas se sentem e qual a necessidade delas de atenção por estarem em vulnerabilidade social e necessitarem de uma maior atenção do Sistema Único de Saúde. Não somos lixo, não somos lixo e nem bicho, somos humanos. Se na rua estamos, é porque não nos desencontramos. Não somos bicho e nem lixo, nós somos anjos, não somos maus. Nós somos arcanjos do juízo final. Nós pensamos e agimos, calamos e gritamos. Ouvimos o silêncio cortante dos que afirmam serem santos. Não somos lixo. Será que temos alegria? Às vezes sim. Temos com certeza o pranto, a embriaguez, a lucidez de sonhos da filosofia. Não somos profanos, somos humanos. Somos filósofos que escrevem suas memórias nos de versos urbanos. A selva capitalista joga seus chacais sobre nós. Não somos bicho nem lixo, temos voz. Por dentro da caótica selva, somos vistos como fantasmas. Existem aqueles que se assustam. Não somos mortos, estamos vivos. Andamos em labirintos. Depende dos nossos instintos. Somos humanos nas ruas, não somos lixo. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. E essas são algumas das nossas referências que seria interessante que vocês lessem e procurassem para saber mais sobre o assunto tratado. Abraço.